Bem-vindos ao Conversa de Mercado. A nossa entrevista de hoje vai falar sobre a inovação na indústria farmacêutica. Como a transformação digital tem possibilitado processos mais rápidos, seguros e eficientes. E para falar sobre isso hoje, temos nosso convidado, Marcelo Sereno, líder de vendas na Rockwell Automation. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Temos muitas perguntas aqui para você, muitas curiosidades e queremos conhecer um pouco mais sobre a Rockwell. Marcelo, o setor farmacêutico ele tem exigido cada vez mais agilidade, personalização e segurança. Como a tecnologia pode apoiar as empresas a se tornarem cada vez mais competitivas? Joia. O processo de transformação digital, que se aplica à indústria farmacêutica, ele está dividido basicamente em três pilares, pessoas, processos, e a tecnologia. Então, visando isso, a Rockwell desenvolveu um processo de workshops de transformação digital para ajudar o cliente a mapear as necessidades, as demandas que ele tem e aí definir as prioridades em termos de projeto, por onde começar na integração do chão de fábrica, com sistemas corporativos e fazer toda a gestão de produção. Dentro do processo que você comenta sobre a produção flexível, por exemplo, produção de biológicos, como no período de pandemia, houveram as vacinas, e hoje em dia com novos tratamentos que são personalizados. Eles criam demandas de produção de lotes muito pequenos e com isso trazem o desafio de ser competitivo, redução dos custos e com isso a tecnologia permite que de maneira eficiente os processos podem ser implementados. Pensando no pilar das pessoas, a tecnologia ela vai permitir que os usuários possam tomar decisões mais bem informadas, e aí com isso chegando aos seus objetivos. As pessoas bem informadas, com certeza, elas têm mais poder de uma tomada de decisão mais segura, uma gestão e um planejamento estratégico mais assertivo. Isso é muito importante. Bom, a Rockwell ela fala muito sobre a instalação do futuro. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. O que é a instalação inteligente, conectada, flexível e como que a gente pode ver hoje no nosso dia a dia? Joia. A gente tem ajudado os nossos clientes nesse processo, através de sistemas de controle que permitem que você comece a coletar os dados. A partir do momento que você tem um sistema de controle com os dados disponíveis sobre as máquinas, os seus processos, você pode começar a correlacionar esses dados. E uma vez que você correlaciona esses dados, você pode lançar mão de processo de inteligência artificial, machine learning, e aí fazer predições, identificar possíveis desvios que ainda não ocorreram, mas que são possíveis de acontecer ao longo do processo. Com isso, a gente consegue atuar junto com o cliente na forma de evitá-los antecipadamente. E falando em soluções em destaque, você pode explicar um pouco mais quais são essas soluções já aplicadas pela Rockwell na transformação digital na indústria farmacêutica? Um dos principais soluções e produtos da Rockwell seria o PharmaSuite para a camada de MES. É um software que vai fazer toda a gestão da produção, da execução da manufatura, certo? E cumprimento regulatório. Então, toda essa produção gerida por um sistema MES, vai garantir que o cliente possa fazer um planejamento mais preciso, vai conseguir garantir que as informações por exemplo, sejam avaliadas por exceção, não precisa um relatório ser acompanhado linha a linha quando você está produzindo em papel. Então, tudo isso de uma forma digital é acompanhado como uma primeira solução. Outro ponto é que a gente tem atuado também nos sistemas de controle ambiental. Então, controle de temperatura, de uma sala limpa, todo o BMS, que vai fazer a gestão de temperatura, pressão, umidade, garante também que o cliente tenha o seu processo dentro das especificações e atendendo às normas regulatórias. Exatamente, ainda mais na indústria farmacêutica, que é o mercado mais regulado que a gente tem
hoje em dia, podemos dizer. Exatamente. Né? E essa tecnologia, falando sobre mercado regulado, como que ela ajuda as empresas a atender esses requisitos globais? Quais são os benefícios que elas podem ter com isso? Por exemplo, através do sistema, né, digital, ao exemplo que eu tinha dado sobre o PharmaSuite, que vai fazer a gestão, né, dos parâmetros críticos, ele vai ficar a monitoração de cada fase do seu processo, cada dado crítico do seu processo. Se algum desses dados, né, tem um desvio, ele já indica uma exceção diretamente para o pessoal de qualidade, que vai poder fazer a avaliação e a tratativa daquilo que está acontecendo. Caso esse desvio ocorra, a qualidade precisa tomar uma ação. Caso não tenha nenhum desvio, ou seja, é um ponto que você já ganhou em termos de velocidade, em eficiência no cumprimento aí, regulatório, né? Então você vai atender a normas, por exemplo, da Anvisa, como RDC 658 ou do FDA 21 CFR parte 11. Então, com uma ferramenta dessa, você acelera o seu processo de lançamento de novos produtos, né? E entregando esses produtos de maneira muito mais eficiente no mercado. Sim, e a previsão da análise desses dados, de você fazer a correção do curso no período correto, ele traz um benefício financeiro muito grande também para a indústria farmacêutica, né? Sim, sem dúvida. Dentro desse processo, né, em termos de benefícios que pode ser colhido, não só em qualidade, mas como em eficiência, né? Você pode reduzir aí em 50% o tempo de avaliação dos lotes que você precisa entregar, né? O tempo de você avaliar cada detalhe da produção é muito menor com um sistema digital. E hoje vocês já conseguiram mapear algum dado ou alguma estatística que mostre realmente o impacto dessas soluções, como ganho de produtividade, redução de falhas, ou até mesmo aceleração no time to market? Por exemplo, você pode ter ganhos aí de 20% a 30% do tempo de lançamento de novos produtos, né? Uma vez que você coloca em produção muito mais rapidamente um novo produto que você vai lançar, né? Outros ganhos, por exemplo, diminuição de perdas em cerca de 5%, né? Conforme eu tinha comentado, né, anteriormente, um ganho de 50% no tempo de revisão de lote. Então a liberação do lote passa a ser muito mais rápido. E uma redução aí de paradas que pode chegar de 30% a 50%, né? Uma vez que você está monitorando todo o sistema em tempo real. Muito bom. Essa vantagem competitiva coloca qualquer indústria à frente, não é mesmo? Exatamente. É uma condição de sobrevivência, né? Sim. Se você continuar num sistema, às vezes, ineficiente, você vai atrasar, às vezes, uma entrega, uma previsibilidade, né, do seu time comercial que vai entregar um determinado novo produto no mercado e, às vezes, por desconhecimento da informação, você pode ter um desvio no lote, onde você vai ter um retrabalho ou mesmo a perda dele, né? E ninguém quer um tipo de situação dessa, né? Sim, com certeza. Bom, a gente sabe que qualquer tipo de inovação, tecnologia, ela envolve uma questão de mudança de comportamento, mudança de cultura. E como que a Rockwell lida hoje em dia com os líderes do setor, com essa mudança de comportamento, para que realmente essa inovação esteja cada vez mais presente nas empresas? A Rockwell, como líder global, né, nessa área de transformação digital, ela implantou uma metodologia, né, que a gente segue através de um workshop de transformação digital envolvendo a liderança das empresas, né, garantindo que as empresas estejam engajadas dentro desse processo e entendam que a tecnologia não está ali só por tecnologia, né, ela está associada aos benefícios para o negócio, né. Então a gente vem trazendo diferentes camadas dentro da companhia para que a mudança de cultura ela aconteça gradativamente pelo reconhecimento do valor agregado que a tecnologia vai trazer, né? Então a Rockwell não é só um fornecedor de tecnologia, mas é um parceiro, né, que pode não só fazer uma consultoria, como a implementação dos projetos, né, de uma forma que garanta ao cliente colher resultados mais rápidos. É um parceiro estratégico, exatamente, certo? Falando um pouco sobre segurança digital e ciberameaças,
As plantas elas estão cada vez mais conectadas, certo? Então, como que essa cibersegurança ela se torna essencial? Como que a Rockwell lida com essa proteção das ameaças? Certo. Sem dúvida, né? A indústria farmacêutica vamos dizer assim, é bastante interessante para as ameaças, né, de cibersegurança, né? Hackers querendo sequestrar dados de alto valor por termos de propriedade intelectual, ou até o impacto que uma planta parada pode causar, né? Então, elas são alvos, né, frequentes, né, de invasões, né, para empresas que não estão preparadas. E a Rockwell, então, ela criou metodologias, né, de implementação seguindo padrões internacionais de segurança na implementação dos nossos produtos, né, que a gente desenvolve, mas também na capacitação dos nossos funcionários para atuar numa abordagem que a gente chama de defesa em profundidade, que aí garantindo que a integração entre a área de OT e de IT, né, ela possa se dar de uma forma segura. Então a gente implementa soluções hiperconvergentes, né, que garantem também que você possa fazer o monitoramento, né, e a identificação de ameaças para que isso possa ser corrigido ao longo do seu processo. Muito bom. Bom, falando agora sobre essas empresas, esses laboratórios que eles estão iniciando com esse processo de transformação digital, que enfrentam ainda ali uma resistência nesse processo, eu queria que você deixasse uma dica para eles. Ah, legal. É muito importante, né, que essas empresas que estão começando, né, dentro de um processo de transformação digital, estão adotando novas tecnologias, né, que quebram paradigmas, né, dentro da indústria, elas possam começar com processos pequenos, que estejam bastante alinhados com os objetivos de negócio, elas envolvam mais as pessoas, as diferentes camadas e façam uma boa escolha de um parceiro que possa trazer resultados muito rápido. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Rockwell, pode entrar em contato com a empresa, que tem soluções inovadoras muito boas para a indústria farmacêutica. Até o próximo episódio. Obrigado.